Dragão na Garagem, o podcast para clérigos de alto nível. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Saudações, internet! Aqui é o Gabriel e eu sou a Universal. Meu nome é Absalão Marques e reforma pressupõe forma, e a forma da igreja é católica. Nossa, o cara tá muito brabo mesmo. Meu nome é Jadson, eu sou católico, mas não sou romano. Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai discutir um pouco mais se existe ou não o termo católico reformado. Por que que esse podcast é importante e é muito importante, muito legal mesmo que você pare e ouça isso aqui. Primeiro porque as pessoas muitas vezes têm preconceito com o nome católico. As pessoas não sabem o que significa, acham que está se relacionado, né, à Igreja Católica Romana. Então existe sim um preconceito nutrido dentro do protestantismo no Brasil, que é relegar a palavra católico como uma palavra que não deve, não pode ser usada. Então a gente quer aqui falar resumidamente. Não vamos entrar nos pontos específicos desse assunto, porque nós já falamos isso, né? Eu já fiz um podcast junto com o pastor da minha igreja e também o líder de educação cristã lá da igreja, e lá nós discorremos um pouco sobre o significado da palavra católico e sua aplicação na vida cristã, tá bom? Então você entra lá e você vai ter informações sobre esse assunto. Veja esse podcast, então, como uma continuação daquilo. Beleza. Nós vamos apenas pincelar o que significa católico aqui, mas não vamos entrar e não vamos ficar falando sobre esse assunto. Então, entra lá pra ver. E o segundo motivo pelo qual esse podcast, que vocês estão ouvindo, é fundamental, é importante para que você escute e mande pras pessoas. É sério, pega e manda pra lá pros caras, pros teus amigos, pras tuas amigas, pra tua namorada, pra tua mãe, pro teu pai, pro teu namorado, sei lá, pro marido, pra esposa. Manda, porque é importante. E como esse motivo que eu tô aqui, tô meio eufórico, galera. Desculpa aí. Muitos irmãos católicos romanos, eles tendem a falar que não existe, né? Católico sem ser da Igreja Católica Romana. Vocês não são católicos porque vocês não estão submetidos à autoridade do Papa e etc, etc. Então, o nosso objetivo também aqui é fazer uma defesa dessa crítica, né? Uma crítica válida. Não tem problema nenhum a pessoa fazer essa crítica, ela tem todo o direito dela. E o nosso objetivo aqui é dar a nossa defesa, dar a nossa explicação do porquê nós discordamos e porquê nós nos consideramos católicos também, tanto quanto a pessoa também pode ser considerada católica, tá? Então, esse é o objetivo principal do nosso podcast. Falar se existe católico reformado ou não. Ou se só existe católico romano, e principalmente o que faz uma pessoa ser católica e o que faz uma pessoa ser reformada, o que é essa tradição e etc, tá bom? Então fica aí até o final que nós vamos discutir mais sobre esse assunto. Então manda a vírgula sonora aí. Deus salvará o seu povo apesar de você, sua víbora! Fatality. Então eu vou aqui começar, pessoal, com essa definição a respeito do que significa ser católico. A palavra católico vem do termo grego katholos, que significa universal, significa uma coisa holística. Inclusive vem a palavra holística deriva de um termo que vem desse termo em grego, na verdade. Ou seja, dá uma ideia de todo, abrangência, universalidade. Não a universalidade que remete à infeliz Igreja Universal que temos em nosso país, que prostitui o Evangelho, com todo respeito, mas uma universalidade que diz respeito ao fato de que agora, sob a dispensação do Evangelho, a salvação é destinada não apenas a um povo específico, mas todas as tribos, todas as etnias, não apenas ao povo de Israel. Como diz o apóstolo João, né, não somente por nós, mas pelo mundo todo. Então, era assim que os pais da igreja utilizavam o termo católico. Inclusive, essa designação igreja católica, ela era utilizada desde o primeiro século. Vocês podem conferir aí a epístola de Inácio aos Herminionitas, pela editora Paulus, o volume 1 de Patrística, os Padres Apostólicos. Aí ele vai dizer o seguinte, no capítulo 8, do 1 ao 2, e no capítulo 9 do 1. Ele vai dizer o seguinte, que onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Ou seja, a gente vê que desde o primeiro século se usava sem nenhum problema essa designação. Se chamava a igreja, a eclésia,
a Assembleia de Jesus de Católica Universal, que reunia todos os povos, gentios e judeus em um só corpo, como diz o apóstolo Paulo. Então era esse o sentido original de católico. A partir da Reforma, em 1815, né, a gente teve essa guinada na história da Igreja, né, e nós reformados temos, sim, de fato, um orgulho e uma identidade a defender quando nós falamos que somos reformados. Como o Jadson bem enfatizou, a ideia holística de nós sermos Igreja Católica faz com que a nossa identidade, antes de tudo, remonte não a 1517, mas ao Pentecostes, né? A Era do Espírito, quando ali a promessa, né, que Cristo nos deu de que rogaria ao Pai e Ele nos daria o Espírito Santo, chegou a nós, né? Chegou ali no princípio. Não faz sentido, de maneira alguma, a gente falar de identidade cristã se envolvendo apenas a questões denominacionais, né? E esquecendo que antes de nós sermos anglicanos, presbiterianos, metodistas, batistas, a nossa identidade está lá. Sem isso, a gente perde completamente o que nós somos de fato, né? É interessante. Só trazendo um ponto aqui que eu falo muito melhor lá no outro podcast, mas quando o termo católico foi criado, ele foi criado em um momento de conflito entre judeus e cristãos. Você pode ver essas informações melhor no podcast da Verbum, que está no post aí, tanto do Facebook, do Instagram, e você pode visualizar aí e observar o outro. Entretanto, era um momento de conflito em que São Inácio estava defendendo o cristianismo, né, das acusações de que eram iguais à religião nacional do judaísmo. Então, católico, né, o termo católico, ele vem dessa raiz de diferenciar uma religião que é universal, que está em todos os lugares e não que faz parte apenas de uma raiz nacional, ou seja, não é uma religião de um povo específico, mas uma religião para todos os povos. Deus salvará o seu povo, apesar de você, sua víbora! Fatality. Aí eu faço a pergunta aqui pro pessoal, e aí vocês escolhem aí, pessoal, quem vai falar em qual ordem. O que é, então, ser um reformado? Já entendemos que é católico, então o que é reformado? E aí, pessoal, o que vocês acham? Então, o pessoal geralmente tem o costume de associar a teologia reformada ao pensamento de um homem específico, que seria, no caso, o pensamento de Calvino. Embora Calvino seja o exegeta da Reforma, embora Calvino tenha sido o teólogo da Reforma, pela abrangência da sua obra sistemática, né, e dos seus comentários bíblicos, é importante destacar que a teologia reformada não é a teologia de um homem só. Já é bom desmistificar isso. Como o Felipe Leal, no seu excelente artigo, depois eu vou até referenciar no Medium dele, onde ele vai fazer uma defesa de uma doutrina nos padrões reformados, ele vai colocar aqui: a tradição reformada não é composta de um homem só, ou da opinião individual de homens, mas é um conjunto de crenças comuns enraizadas numa mesma tradição confessional, com base em vários documentos produzidos nessa época, e não apenas em opiniões pessoais aqui e ali. Então, assim, de forma geral, a teologia reformada é todo o escopo de doutrinas, até mesmo aquelas que individualmente, em pontos secundários, os teólogos reformados vão divergir entre si. É basicamente essa teologia produzida por todos esses homens nesse período. E aí a gente vai ter a teologia de homens como Martin Bucer, Henrique Bullinger, Zacarias Usinos, Pietro Vermigli, e olha que eles discordavam em coisas secundárias, né? Mas basicamente a reunião de toda a doutrina sistematizada por eles todos, e não apenas por João Calvino, entra aí como teologia reformada. Isso inclui, no caso, todas as confissões, né? E aí tem até confissões até desconhecidas do meio protestante atual, que não foram traduzidas, infelizmente, mas o fato é que a tradição reformada abrange tudo isso. Então, como o Jadson enfatizou bem aí, não constitui algo específico da reforma uma unidade forçada, né, de pensamento, a ponto de que, de fato, existiam bastantes divergências, né, a respeito de temas secundários, como nós vemos hoje, né, até nos debates por aí nas redes sociais a respeito de coisas como
o uso de imagens, né, questão de vestes litúrgicas, calendário litúrgico, todas essas coisas não importavam como matéria de, como é que eu posso dizer? Essas coisas não importavam como se fossem essenciais para o espírito da reforma, né? Então, o que era a reforma de fato? Eu gosto bastante de uma coisa que o Chesterton fala, né? E é curioso porque ele é um católico, né? E a melhor definição de reforma que eu conheço é a dele, que é a seguinte: ele fala que a gente usa muitas vezes termos para sinalizar coisas e a gente não reflete, né, no que esses termos significam. Então, por exemplo, progresso. Progresso não significa que você está indo para algo melhor. Significa que você está caminhando numa estrada e ela pode ser, né, pode combinar em uma coisa boa ou ruim, né? Avanço também, né? Você pode simplesmente avançar e chegar a uma coisa indesejável. Mas o que é uma reforma? A reforma significa que a gente conhece uma forma, né? A gente pode ter perdido essa forma, e, no entanto, a gente tem o conhecimento dessa forma e a gente quer restaurar. Então, a reforma, ela é de fato essa tentativa de restaurar aquilo que a Igreja de Roma tinha perdido, né? E o espírito da reforma já é completamente contrário em si, pela própria palavra, né, ao que a gente conhece como revolução, né? Então é isso que permite que a gente fale de reforma relacionando-a com catolicidade, porque mesmo em meio a todas essas coisas, como os próprios pais mesmo discutiam, não apenas os reformadores, né, nós somos católicos não porque pensamos da mesma forma, né, mas porque cremos no mesmo Deus, porque somos a extensão daquilo que Inácio, Agostinho, Atanásio e Clemente ensinaram, né? Os pais mesmo não pensavam da mesma forma, constantemente entravam em conflito e nós fazemos o mesmo, né, até hoje. Mas nós nunca esquecemos que somos irmãos, e irmãos por causa da Igreja Católica. Pessoal, então me corrijam aí se eu estiver errado. Então a questão de reformar, né, de trazer novamente a forma anterior, né, de trazer a forma que havia sido perdida, ao meu ver, está presente em toda a história da Escritura. Nós temos vários momentos em que o povo de Deus estava se corrompendo, indo para um caminho terrível, para um caminho mau, para um caminho que desonrasse ao Senhor, e ele desempenhou esforços mediante sua providência e levantando pessoas para que trazesse novamente a forma anterior ao povo. Nós vemos isso em Moisés. Moisés ele tem um trabalho de reformar o povo de Israel durante todo o seu ministério durante o deserto, né? O pessoal evangélico, pelo menos que eu conheço, o pessoal tem muita tendência de falar que o povo de Israel era insuportável, povo nojento, mas teoricamente nós somos assim também, porque nós fazemos o mesmo que eles fizeram. Só que talvez a gente não tenha visto as coisas que eles viram, então por isso que a gente fala, se eu tivesse visto um cara abrir um mar vermelho pra mim, eu nunca ia encher o saco que nem os caras faziam. E isso é o que o povo de Israel fazia. E Deus desempenhou diversos esforços para reformar ele. Elias é um grande exemplo disso, os juízes são exemplo disso, o próprio rei Davi é um exemplo disso. Então nós temos várias reformas durante a história do povo de Israel. E nós temos até algumas quebras de paradigmas feitas pelo próprio Deus, de coisas que ele havia estabelecido antes, para poder mostrar uma nova realidade acerca de si mesmo. Por exemplo, nós temos a questão de Davi oferecendo um sacrifício ao Senhor, coisa que um sacerdote deveria fazer, não Davi que era rei. Entretanto, aquele sacrifício foi recebido pelo Senhor através da exceção que ele deu a Davi, pelo ministério de Davi, e aquele sacrifício foi oferecido. Nós temos aqui uma quebra de paradigma, em que era uma coisa, e Deus, através da sua providência, sem fazer uma contradição com aquilo que estava sendo estabelecido antes, mas transcendendo aquela verdade, foi e permitiu que Davi pudesse oferecer sacrifícios naquele momento. Né, pelo menos naquele momento. Então me parece que as sucessões que o próprio Senhor estabeleceu durante a história de Israel e também durante a história da igreja, ele transcende essas próprias sucessões, como nós vemos no caso de Davi, em que ele não era ungido sacerdote e pelo menos pela lei humana, pela lei de Moisés, não poderia fazer aquilo que fez, mas fez assim mesmo, devido a uma exceção que o Senhor permitiu que ele fizesse, e aquele sacrifício foi
bom para o Senhor, foi feito de coração e o Senhor recebeu perfeitamente aquele sacrifício que Davi fez. Nós temos isso no próprio exemplo de Jesus Cristo, que não era um sacerdote, nunca foi ungido sacerdote, entretanto é o maior dos sacerdotes. Então nós temos aí uma quebra desse paradigma. Deus transcende as próprias sucessões apostólicas, mosaicas que ele coloca na igreja. Pelo menos, aí se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu achei interessante quando você mencionou a questão histórica de se existirem reformas na história do povo de Deus e de Deus agir a respeito de modos, né, que ele mesmo estabelece de religião, de como o homem se relacionar com Deus, né, como você falou do sacerdócio e da pessoa de Cristo como sendo rompendo meio que um paradigma, né, porque a gente vê isso dentro do colégio apostólico com a vida do próprio apóstolo Paulo, né? Então ele não era um dos 12 chamados, né? Quando houve a seleção do que substituiria, né, o apóstolo Judas, né? Não foi Paulo que o sucedeu, de fato, quem sucedeu foi Matias, né? Mas de uma maneira extraordinária, né? Uma maneira que não é usual, Deus foi e chamou Paulo, né? Porque ele queria designar Paulo para pregar aos gentios, né? Então a gente acaba vendo o próprio apóstolo Pedro, né? A quem Jesus de fato designou como um líder entre aqueles irmãos, quem apacentaria, né, a igreja, mas que ele se afastou por um dado momento do evangelho, quando lá no relato que a gente tem de Paulo aos Gálatas, ele fala que ele procedeu de uma maneira dissimulada, né? E tinha se afastado daquilo que ele pregava como evangelho. E Paulo, que foi o apóstolo não convencional, né, foi chamado de maneira extraordinária, era aquele que batalhava por esse evangelho e não negociava de modo algum, né? Então, pessoal, ainda tocando nesse assunto e concordando aí totalmente com o que Absalão colocou, a gente pode até ver que nem todas as tentativas de reforma interna ao longo da história da igreja, que foram várias, foram rejeitadas como tentativas revolucionárias. E eu gostaria até de compreender o porquê tantos católicos veem com maus olhos a reforma protestante, sendo que você tem, por exemplo, a Santa Catarina, ali na reforma com o pessoal mais místico, uma mulher denunciando as ações de um papa, e aí isso é louvado. Agora, Calvino, Lutero, simplesmente expondo o que estava acontecendo e era visível para todo mundo que quisesse contemplar. Aí é uma tentativa revolucionária. Por que isso? Porque só a reforma é revolucionária e as outras tentativas de reforma interna são louvadas, né? Eu entendo que existe uma inconsistência por parte dos nossos amigos católicos romanos nesse sentido. É muito interessante notar isso aí, que a Bíblia, ela é cheia de histórias do povo de Deus, ele se reformando, e a história também nos conta de várias tentativas de reforma interna, e inclusive algumas bem-sucedidas em suas respectivas épocas. Uma coisa interessante é que o pastor Frank Brito, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a história da igreja não começa com os pais da igreja, com a patrística. Nós temos livros na Bíblia de história da igreja. A história de Israel, em certo sentido, é a história da igreja também. A gente não pode achar que a história da igreja começa nos pais. Então, assim, você quer começar a aprender a história da igreja de fato, o conselho do reverendo Frank Brito consulte o livro de Reis, consulte o livro de Crônicas. Ali você vai ter uma dimensão do que foi as reformas ocorridas na igreja na época que ela estava sob a dispensação da lei, né? Ou seja, com os sacrifícios, na época onde Cristo ainda não tinha vindo oferecer o sacrifício definitivo e abolir todo esse sistema sacrificial. Enfim, é basicamente isso. Eu acho que a gente não deve ver a reforma como algo jamais revolucionário, mas simplesmente uma retomada do que sempre foi. Gerson, muito bom que você falou aí em relação ao Frank Brito, né?
Realmente a história da igreja começa também, né, desde a queda de Adão e Eva, desde quando nós temos ali em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, quando nós temos o proto-evangelho, a anunciação da promessa do Messias. Desde aquele momento nós já temos ali o início da caminhada da igreja. Então, a gente deve observar que a igreja esteve presente tanto na época de Abraão, tanto na época de Moisés, na época dos profetas maiores, menores, dos reis, etc, 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 até chegar a Jesus, até hoje. Então, nós temos a história da igreja desde a fundação, desde o momento em que Deus resolveu se relacionar metafisicamente, espiritualmente com os humanos e estabeleceu uma manobra, vamos chamar assim, uma manobra redentiva, uma forma de resolver aquele problema do pecado com a solução que foi o seu próprio filho. E essa verdade do Senhor continua com Sete, continua com Noé ainda sendo uma tipologia, né, da igreja, da salvação, etc. Essas verdades permanecem com essas pessoas e veio andando aqui até a gente, né, até esse momento. Há um desenvolvimento, em algum sentido, em algum ramo, das verdades que o Senhor nos passou durante a história da humanidade, que foi diferente para Sete, que foi diferente para Noé, para Abraão, para Moisés e para todos os filhos de Deus até o momento da revelação final, que é Cristo, né? Então, houve uma progressão de revelação desde Sete até Cristo, né? E aí você tem, as pessoas foram compreendendo novas verdades. Nesse período, nesse momento, nós vemos Deus quebrar paradigmas, quebrar coisas que ele havia feito antes para mostrar verdades mais claras a respeito de si mesmo. Então, você foi tendo foi uma escalada, né? Não foi uma quebra. Deus não necessariamente é quebra. Talvez eu tenha usado aqui a palavra errada. Mas um degrau. Então você tem um degrau, você tem 2, 3, 4, 5. Cada vez que você sobe mais, você consegue observar melhor as regras anteriores. Quando você chegar lá em cima, lá no topo da escada, você vai olhar para baixo e você vai conseguir reconhecer todo o padrão pelo qual você viveu antes. Você vai entender tudo. Então, foi essa progressão da revelação, né? Digamos assim. O que vocês acham desse assunto? Então, eu gostaria de pontuar uma coisa. O cardeal Newman, ele vai ter uma argumentação bem parecida para sustentar a doutrina do que ele vai chamar ali de progressão do dogma. A gente tem que tomar o cuidado na hora de falar a respeito desse assunto para que a gente não venha dar brecha para o que o Newman vai desenvolver. E ele vai desenvolver isso para tentar justificar as inovações que o papado trouxe. Porque assim, quando você vai conferir o que é a história da igreja, o que o magistério da igreja, na pessoa aí dos pais da igreja, sempre ensinou a respeito da Imaculada Conceição, você vai ver que sempre os pais da igreja foram contra. Aí chega um papa no século XX e define como dogma a Imaculada Conceição. Eles vão usar a justificativa de que o dogma da igreja está sempre progredindo. E eles embasam isso. Deus sempre transcende, é a forma como ele mesmo estabelece a religião para os homens. Só que assim, isso acontecia porque a revelação era gradual. A revelação não continua hoje. A revelação atingiu sua maturidade, seu ápice em Cristo e nos apóstolos. Então, quando a gente vai abordar esse assunto, eu até falo isso já para nenhum católico pensar e usar isso aqui como um subterfúgio para a defesa da visão deles no tocante a esse assunto. É óbvio que existiu sim avanços na revelação, no modo como Deus lidava com o homem, mas isso foi até se atingir uma maturidade. É como Paulo vai dizer, o edifício já foi posto. Aliás, perdão, o edifício não, o fundamento já foi posto, perdão. E agora nós edificamos sobre o fundamento. Então, fundamento é aquele que se coloca uma só vez, definitivamente, numa construção. A gente não coloca o fundamento várias vezes, né? E aí eu tomo aqui o argumento empestado de Marcos Granconato. A gente não coloca o fundamento várias vezes, né? E outra coisa interessante, o fundamento é a doutrina. O fundamento é a doutrina. A igreja está fundada sobre a doutrina.
Então não é a igreja que fundamenta a doutrina, mas a doutrina que fundamenta a igreja. Porque na época de Calvino existia uma confusão, se era a doutrina que era fundamentada na igreja ou era a igreja que está fundamentada na doutrina. Nós reformados defendemos que a igreja é que está fundada na doutrina dos apóstolos e não o inverso. A gente não sabe o que é doutrina pelo que a igreja vai dizer. A gente sabe quem é a igreja pela doutrina que ela professa. É muito bom pontuar isso aí. É verdade, é verdade. Só pra deixar claro que a correção do Jadson realmente foi muito boa a minha argumentação aqui. Quando eu me refiro a uma progressão, eu estou pensando em uma revelação de novas verdades. E não de uma contradição de verdade que contradizem anteriores, sei lá, não sei se essa frase ficou boa o suficiente, mas é tipo, Deus foi revelando mais de si mesmo e não contradizendo a si mesmo durante a história, é assim que eu vejo. Uma coisa é Deus nos revelar aos poucos o conhecimento acerca de si mesmo, outra coisa é Deus destruir completamente e entrar em contradição com o conhecimento que ele estabeleceu antes. Como o Jadson falou, no caso, né, como Jesus Cristo é a revelação final, ele é a palavra de Deus, e esse sentido é a palavra de Deus, é a única palavra de Deus, é o final da revelação, o ponto inicial do fim dos tempos, né, porque depois que Jesus ascendeu aos céus, se inicia o fim dos tempos. Nós temos aqui um padrão pelo qual nós devemos observar a própria Escritura, que é Jesus Cristo, e não tentar procurar novas revelações, adicionar coisas a mais acerca de Deus e falar que aquilo é palavra de Deus, quando não é, porque a palavra de Deus termina com Cristo, né? Ele é a final. Depois nós temos apenas a preservação da palavra e não mais a produção de revelação por parte do Espírito Santo, por parte de Cristo, por parte do Pai, enfim, essas coisas todas. O trabalho da igreja, então, foi mais complexificar conceitos que eles já criam naquele momento, ou criam primitivamente, e foi sistematizar aquele conhecimento. A Trindade, por exemplo, era crido sobre a Trindade anteriormente, só que os pais sistematizaram aquela verdade recebida anteriormente. Eles não produziram novas revelações, mas eles sistematizaram a revelação já recebida. Para que os pais pudessem sistematizar a verdade da Trindade, eles precisam, primeiramente, entender o que é a Trindade, entender que existia um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Aí o trabalho dos caras foi, beleza, como a gente sistematiza isso, tenta observar, juntando aqui a tradição da Igreja X, da Igreja Y, da Igreja J, e possa combater devidamente o arianismo aqui e dizer que Jesus não é Deus, etc, etc, etc. Como a gente pode pegar e juntar isso tudo aqui? Como a gente pode pegar e melhorar a nossa percepção acerca desse assunto e dar um ponto final pra gente poder não deixar uma coisa meio dúbia e as pessoas ficarem criando heresia depois. Esse foi o trabalho dos caras. Preservar e sistematizar. E não criar, construir, produzir novas verdades, novas revelações, novos entendimentos. Uma coisa é tipo assim, você criar uma inovação, que não entra dentro das bases do evangelho. Por exemplo, roupas litúrgicas. Roupas litúrgicas são uma inovação, né? Não existia roupa litúrgica no início da igreja, mesmo que existisse roupas litúrgicas no judaísmo e a igreja foi pegando elementos do judaísmo para poder montar sua liturgia. Não existiam muitas coisas de liturgia que foram existir 500 anos depois, 1000 anos depois. Entretanto, essas coisas não necessariamente quebram nada do evangelho, são só coisas, são só formas de melhorar e deixar o culto mais bonito. Não são coisas que contradizem o evangelho. Agora, quando você pega uma coisa que contradiz o evangelho, que quebra o evangelho, que picota o evangelho em vários fragmentos, em várias partes, aí realmente você tem um grande problema. Isso é realmente inadmissível para uma pessoa que tem consciência cristã. Perfeito. É uma inovação que ela não está preocupada com continuidade, né? Quando ela vem para romper o que é antigo, né? Ela acaba caindo no extremo oposto do que eu mencionei, que o Schaff fala bastante, né? Que a tendência protestante, quando ela está isolada da catolicidade, é a liberdade mesmo, né? Então, em busca dessa liberdade, a gente abandona a autoridade da doutrina, né? Do fundamento, como o Jadson colocou, né? Então, o problema da inovação não é o novo em si, né? Para a gente não cair no que o C.S. Lewis chama de snobismo cronológico, só que é ao contrário, né? Da gente desconfiar de tudo que é novo, mas que a gente desconfie de fato daquelas coisas que são novas, né? Se elas têm uma tendência, né, de romper com a continuidade daquilo que é católico, né? Daquilo que é universal na fé da igreja. Perfeito. E eu até gostaria de pontuar também uma questão que o
o Gabriel colocou aí, e eu gostaria de ressaltar isso aqui. A igreja, ela jamais define a verdade, ela apenas a reconhece. Isso é extremamente fundamental para a gente tratar de coisas como, por exemplo, a formação do cânon, os dogmas. A igreja não define essas verdades. Se a igreja definisse essas verdades, antes da igreja definir, elas não seriam verdade. Agora, se a igreja as reconhece, então elas sempre foram verdades, a igreja apenas tomou conhecimento do que esses fatos eram. Então, a igreja não definiu o cânon, a igreja reconheceu o cânon. A igreja não definiu o dogma da Trindade, a igreja reconheceu o dogma da Trindade, e por aí vai. Então, é sempre nesse sentido. Isso aí vai estar intimamente também associado com o modo como Lutero e Calvino, eles viam a igreja verdadeira, onde é que está a igreja, né? Aí Calvino ele vai dizer o seguinte nas Institutas. Aí eu faço aqui referência ao volume 1 das Institutas, a edição de 1541, a edição especial para pesquisas da editora Cultura Cristã. Calvino vai dizer o seguinte na carta ao rei Francisco: é bem outra a marca da igreja, a saber, a pura pregação da palavra de Deus, incluída a legítima administração dos sacramentos. Essas são as marcas da igreja. Ainda que algumas igrejas sejam mais ou menos imperfeitas na pregação ou na administração dos sacramentos, mas se há essas marcas, se há esses sinais naquela igreja, com certeza aí o rebanho de Cristo está também. E aí, quando se fala aqui em pura pregação da palavra de Deus, é a exposição sã das escrituras deixadas tanto pelos profetas do Antigo Testamento como pelos apóstolos do Novo Testamento. São os oráculos que foram confiados à igreja e sempre foram recebidos ali, que é, no caso, inegavelmente os 66 livros que compõem o que a gente vai chamar de Bíblia Sagrada. Ali a gente tem a palavra de Deus e a pura pregação dessa palavra, que vai ser acompanhada da legítima administração dos sacramentos, vai ser o que tanto Lutero quanto Calvino vão mencionar como uma marca da igreja verdadeira. Aí, uma coisa interessante, Calvino também depois, ele vai acrescentar nas Institutas, que é a pregação da palavra, a legítima administração dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Tem que ter disciplina eclesiástica. Calvino vai argumentar excelentemente bem a respeito disso, mas eu não quero entrar nesse mérito agora, eu só quero pontuar isso. Então, eu entendo que essa definição aqui de igreja verdadeira, de onde está a verdadeira igreja de Cristo, é muito melhor do que a definição que alguns romanistas dão, de que a igreja verdadeira é aquela que está unida ao bispo de Roma. Porque houve uma polêmica, e eu achei interessantíssima essa argumentação de Lutero. Houve uma polêmica onde foi citada aquela frase de São Cipriano, de forma equivocada, onde ele vai dizer assim, que fora da igreja não há salvação, só que aí o professor de Lutero estava utilizando essa frase para defender que fora da igreja de Roma não havia salvação. Aí Lutero responde ao professor indagando o seguinte questionamento. Então quer dizer que a igreja toda grega, a igreja toda oriental está perdida porque não está em união com o bispo de Roma? Então, olha que interessante, definir a catolicidade da igreja como qualquer outra coisa mais que não seja essas marcas que os reformadores colocam, contradiz diretamente a própria definição de catolicidade, porque para você ser católico, você precisa ser romano. Isso é um oxímora. Isso é uma contradição de termos. Catolicidade é exatamente o fato de que não está restringida a uma denominação, mas todos aqueles que professam o Senhor Jesus, onde há a pregação pura da palavra de Deus, há os sacramentos, há a disciplina eclesiástica, ali está a igreja. Essa definição dos reformadores me parece muito mais abrangente, fazer muito maior jus à catolicidade do que acrescentar tantas regras para você fazer parte da igreja católica que ela deixa de ser católica, de fato, para ser uma exclusividade romana. Então, eu gostaria de pontuar isso aí. E justamente isso que você falou dá sentido à questão, uma das mais controversas da reforma, que era justamente a pessoa do Papa, né? Porque, de fato, se aquilo que é a pedra de toque da catolicidade for o Papa, né? O que eles chamam de vigário de Cristo,
né? Então a gente tem uma catolicidade muito restrita, né? Que é o que você falou, que de fato é um oxímoro, né? Contradição de termos. Mas se a nossa catolicidade ela está calcada na pessoa de Cristo, né? Que é compartilhada, né? E não há nada que seja mais representativo para esse compartilhar de Cristo do que o próprio sacramento da Eucaristia, né? Que de fato está presente em todas as comunidades cristãs no mundo, né? Então a gente entende que de fato o que torna a igreja una não é a pessoa do Papa, né? Nem pode ser, mas Cristo somente, né? Perfeito. Excelente. Deus salvará o seu povo, apesar de você, sua víbora! Então vamos lá então, pessoal. Muitas pessoas perguntaram isso no Instagram, abri para algumas perguntas lá, para o pessoal perguntar algumas coisas a respeito do tema, e eu ia tentar diluir. Lá eu falei que a gente ia fazer umas perguntas no final, mas eu tentei resolver diluir dentro do roteiro aqui do nosso podcast. O pessoal perguntou muito sobre esse assunto. A sucessão apostólica está ligado a um episcopado monárquico, um episcopado que tem uma sucessão desde os apóstolos, de bispos, ungindo bispos, essas coisas. Eu queria mais que vocês falassem sobre esse assunto. Então, é interessante, e aí a gente tem que fazer justiça aos fatos. É interessante que ali no início da história da igreja, principalmente pelo fato de que esses bispos da igreja primitiva, os padres da igreja primitiva, estiveram em contato com o apóstolo, a doutrina deles era muito pura. E aí, realmente, naquele contexto, fazia sentido associar a pureza doutrinária a pessoas específicas. Você tem, por exemplo, Inácio, a quem eu já fiz menção, eu citei a epístola dele aos Herminionitas, né? Você tem Inácio, que ele foi sucessor de São Pedro, discípulo de São João e conheceu Paulo pessoalmente. E ele vai dizer o seguinte, na mesma epístola, naquela mesma referência que eu mencionei, ele vai dizer assim: segui todos ao bispo como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbitério como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerar legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão, do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Sem o bispo não é permitido batizar, nem realizar o ágape, que é a Santa Ceia. Tudo que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo que se faz. De agora em diante convém retornar ao bom senso, e enquanto ainda temos tempo, converter-nos a Deus. É bom reconhecer ao bispo e a Deus. Quem respeita o bispo é respeitado por Deus. Quem faz água às ocultas do bispo serve ao diabo. É interessante que ele vai dar essa ênfase aqui, lembrando que isso é um pai aí, esse é um pai aí do século I. Ele vai dar essa ênfase aqui porque realmente fazia sentido num contexto onde havia tanta proximidade temporal entre os sucessores dos apóstolos e os próprios apóstolos, associar pessoas específicas com o sustentamento das doutrinas que foram entregues. Só que à medida que o tempo foi passando e a igreja foi se expandindo, o tempo, obviamente, foi correndo e cada vez mais houve um distanciamento do que foi entregue a princípio. Então, é interessante que mesmo Inácio dizendo tudo isso, ele ainda vai dizer o seguinte, que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. A gente vai ousar dizer que porque uma pessoa se converteu num país distante e ela ora junto com os irmãos e ali não está presente um bispo, ali não está a igreja, a gente vai ousar dizer isso. A gente vai ousar contradizer o apóstolo Paulo, que diz que a igreja está onde há irmãos que invocam o nome do Senhor Jesus, ali na introdução às epístolas dele, com todos que invocam o nome do Senhor Jesus, ele vai dizer. A gente não vai ousar dizer que ali não há uma igreja porque não está um bispo. Embora, é claro, aquele que é verdadeira igreja vai se submeter às autoridades eclesiásticas. Mas a gente não vai dizer que porque ele não está unido a determinada instituição eclesiástica, ali não está a igreja, de forma alguma. Então, eu acho que a sucessão apostólica, como defendida pelo romanismo, ela também acaba limitando e até mesmo prejudicando também a definição de catolicidade cristã.
eu acho que se a gente levar ao pé da letra esse negócio, tem que estar submisso ao bispo, você vai contradizer o próprio Inácio, que vai dizer que onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Onde há qualquer pessoa que se converte, ali está o Espírito de Deus. E ninguém pode ter o Espírito de Deus se não tem a Jesus Cristo. Cristo está presente lá. Onde 2 ou 3 ou mais se reúnem no nome de Cristo, Jesus está presente. E o bispo não está lá, necessariamente. Então, o bispo é importante, mas os próprios pais da igreja tinham essa visão, tinham essa noção de que poderia haver, sim, pessoas que se convertessem, Cristo está presente lá com eles, que por algum motivo, seja uma distância geográfica, uma perseguição, alguma coisa do tipo, ainda não se uniram a uma instituição eclesiástica específica. Aí, respondendo a objeção dos nossos amigos católicos romanos, Calvino vai escrever assim, nas Institutas, a mesma que eu já referenciei aqui, na carta ao rei Francisco. Ele vai dizer assim: dizem os nossos adversários que o Papa de Roma, que tem a cátedra apostólica, e os outros bispos representam a igreja e, como tais, devem ser respeitados pela igreja, visto que não podem errar. Aí ele vai continuar. Por quê? Porque são pastores da igreja. E a resposta que dão é que foram consagrados a Deus. Aí Calvino vai responder assim: Arão e os outros líderes do povo de Israel também eram pastores. Arão e seus filhos foram eleitos sacerdotes de Deus, todavia pecaram quando fabricaram um bezerro de ouro. O fato de você estar na linha de sucessão, que você foi eleito sacerdote, que você foi eleito pastor do povo de Deus, não significa que você é infalível. Você é infalível à medida que você ensina a palavra de Deus, que é infalível. À medida que você respeita a regra máxima de autoridade, que é a Sagrada Escritura, e não infalível por si só. E aí Calvino vai dar esse exemplo. Arão era quem? Era irmão de Moisés, mas nós vimos o que aconteceu. Em um momento de desvio rápido, Arão permitiu que fosse fabricado um bezerro de ouro, para que Deus fosse adorado através dele. E o que aconteceu? Moisés teve que repreendê-lo e houve consequências terríveis para o povo de Israel. Da mesma forma, um bispo que foi eleito na linha de sucessão apostólica, se ele entrar em contração com a palavra de Deus, ele está sim dentro da possibilidade de ser repreendido, de ser exortado. Um conselho de presbitério que auxilia o bispo, ele pode sim repreendê-lo. E aqui eu falo como uma pessoa que defende o episcopado. O conselho de presbíteros de uma igreja pode sim depor um bispo herético. Assim como até mesmo na própria igreja romana, o conselho dos cardeais pode depor um papa herético. Então, a questão é a fidelidade à regra máxima da palavra de Deus. Se nós seguirmos fundamentados na doutrina apostólica, nós somos apostólicos. Se nós não seguirmos fundamentados na doutrina apostólica, nós podemos até ser consagrados por alguém que foi consagrado por alguém que foi consagrado por um apóstolo, mas ainda assim não seremos sucessores reais dos apóstolos. Então, a sucessão apostólica mais importante é a sucessão chamada sucessão apostólica doutrinária. Se você não tem essa sucessão apostólica doutrinária, nem adianta você se preocupar com sucessão visível, que vai você e a sua sucessão visível para o inferno junto com a sua heresia. Mas se você tem a sucessão apostólica doutrinária, você pode descansar sabendo que os apóstolos e os profetas de Deus estarão ao seu lado. É isso. Então, tem um livro do James B. Jordan, que o nome é The Liturgical Trap, né? Traduzindo seria a cilada, né? Cilada litúrgica. E ele fala meio que um complemento a isso que o Jadson comentou aí, a respeito de que o que importa de fato é a questão da verdadeira doutrina, né? Então, acrescentando, ele fala que é importante que a gente, enquanto reformado também, pense em termos de uma sucessão apostólica como uma sucessão humana, né? Então ele faz uma divisão entre duas formas de sucessão apostólica na igreja, né? Aí ele diz que a primeira é de um sacerdócio real, né? No sacerdócio real, e ela se dá através do batismo, né? Então, o que a gente entende como certo dentro da nossa fé é que cristãos batizem outros cristãos, né? A gente não faz sentido para a gente um cristão ser batizado por um incrédulo, né? Por um não regenerado. Então, o que é que está em jogo? A gente pode ter certeza, 100% de certeza, pela maneira como o Espírito guia a igreja, de que existe uma sucessão ininterrupta de batismo, de um batismo legítimo, né? Num sacerdócio real
desde o Pentecostes até agora, né? Então, a gente pode ter certeza, pela maneira como Deus guia a igreja dele através do Espírito, que desde aquele tempo até hoje, a igreja vem sendo administrada através de cristãos que batizam cristãos. Então, essa é a maneira que ele fala de um sacerdócio real, né? E a outra maneira, ele fala de um sacerdócio serviçal, né? Que é a ideia que inclui todas as formas de ministério pastoral, né? Então, ele se dá não pelo batismo, mas pela imposição de mãos. Então, a ideia é de que quem ordena um presbítero, né? Ou quem ordena um presbítero é outro presbítero, né? Só que a gente não vê esse mandamento sendo ordenado explicitamente na Bíblia dessa maneira, né? De modo que nós, reformados, a gente não invalida, né, o ministério de um homem se ele foi ordenado pela imposição de mãos de uma congregação ao invés de por um presbítero, né? Então, não é que houve, de fato, uma quebra aí de sucessão apostólica, porque, de fato, a gente não vê com tanta rigidez, né, essa questão de como Deus guia o rebanho dele através de apenas bispos ordenando bispos, ou pastores ordenando pastores, e não através do reconhecimento da própria igreja dele, né? E uma coisa interessante que ele comenta é que o status, né, a natureza da igreja, né, que é uma criação do Espírito, procede desde a eternidade até o tempo através de processão, né, ou procissão, melhor dizendo, e não de sucessão, né? Que de fato essa emanação que vem da autoridade apostólica vem pelo poder do Espírito, né, mais do que por autoridade humana propriamente dita. Não sei se ficou bem claro. Eu digo mais, vocês falando aí da questão da sucessão da doutrina, em relação à questão dos bispos, pelo menos a minha opinião a respeito desse assunto, é que todos os ministros são formalmente bispos porque só há um ministério do ofício por direito divino. Esses ministros, eles estão fazendo a sua parte com a imposição de mãos em botar outros homens no ministério. A divisão quantitativa de deveres e poderes, elas são invenções criadas ao longo da história da igreja, entendeu? Para que o bem e a ordem se instalem dentro da própria igreja. Cristo deu o presente do ministério como um só presente à igreja, que não pode ficar sendo racionado como se fosse comida. Mas isso também é um outro assunto se a gente fosse fazer um podcast sobre sucessão apostólica especificamente, né? Mas eu vejo que os termos episcopos e presbíteros são usados de forma intercambiável na própria escritura sagrada. Então, teoricamente, nós estamos aqui que apenas pastores podem ungir outros pastores, não necessariamente bispos, porque o ministério de presbíteros e bispos, na verdade, são o mesmo. O que separa um dos outros é a capacidade do bispo. O bispo tem que ser uma pessoa muito mais capaz, uma pessoa muito mais inteligente, uma pessoa com um testemunho muito superior, porque ele é responsável por um grupo de comunidades em uma região. Isso demanda muito mais responsabilidade. Então, eu vejo dessa forma, mas isso fica para um podcast específico sobre esse assunto, tá bom? Deus salvará o seu povo, apesar de você, sua víbora! Fatality. Vamos então agora falar, nesse terceiro bloco, sobre nuda escritura e tradição. Agora a gente vai bater nos protestantes, vai bater em evangélico agora, a gente vai bater sim, né? Nosso trabalho aqui fazendo nossa demonstração com as pessoas mais de dentro, né? Vamos lá. Existe a questão do nuda escritura, de que só a escritura basta, que nuda escritura significa escritura desacompanhada, né? Nua, mas seria o desacompanhada, sem vestimentas, sem adornos, digamos assim. Essa é a teoria que eles tentam fazer, né? Que aí é uma deturpação daquilo que o sola escritura significa, que não tem nada a ver com o abandono da tradição. Queria mais que vocês falassem sobre esse assunto, porque isso é fundamental no meio evangélico brasileiro, que as pessoas, elas tratam, acham que tem um rei na barriga, e como o C.S. Lewis fala, vive num snobismo histórico, né? Acredita que a igreja nasceu ontem e por isso promove todo tipo de heresia e besteira que sai da boca de muita gente. Então eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre esse assunto. Então, como complemento a essa questão do nuda escritura, eu acho que a gente poderia colocar também, se é que dá para chamar assim, um nudo Christus também, sabe? Porque uma coisa interessante que a gente vê e que assim, não costuma chamar muita gente a atenção quando a gente está lendo aquele texto de Paulo aos Coríntios, quando ele fala das divisões e contendas que há entre eles por causa dos partidos, né?
Então existe o partido de Cefas, existe o partido de Paulo, de Apolo, e tem um partido lá no meio que é um partido, né? E o nome dele é Partido de Cristo, né? Então, Paulo, quando ele fala, ele não critica apenas o partido de Cefas, o partido de Paulo e o de Apolo, mas ele critica também o de Cristo. E parece que hoje também, em nossos dias, a gente precisa levantar o martelo e bater contra isso também, sabe? Porque o que a gente vê bastante é gente que se apega a Cristo como se todas as outras coisas que ele ordenasse e que são subordinadas a ele, que ele estabeleceu, assim, se eu posso chamar como causas secundárias, né, fossem coisas ilegítimas, né? Então, é por isso que existe uma cisão tão grande entre gente que lê, por exemplo, a Bíblia e fala que o Evangelho de Paulo é um e o Evangelho de Cristo é outro, sabe? Porque as pessoas isolam, né, a doutrina de modo que não existe uma continuidade entre o que Cristo falou e o que Paulo falou, né, sobre a mesma coisa. Então tem um texto do Schaff, né, em History of the Apostolic Church, que eu vou ler aqui, que toca exatamente sobre essa questão do você pegar somente a pessoa de Cristo, né, do mesmo jeito como também há esse nuda escritura, que o Gabriel mencionou, e absolutizar de tal modo que todas as coisas que Cristo mesmo estabelece são relegados à obscuridade mesmo, né? Então o Schaff fala o seguinte: se, pelo contrário, começarmos pelo nome do partido de Cristo, que parece conter uma antítese aos nomes dos apóstolos, chegamos antes à conclusão de que, num espírito arrogante e arbitrário, eles rejeitavam toda a autoridade humana e, em oposição aos seguidores de qualquer apóstolo, em oposição à mediação ordenada pelo próprio Deus, favoreciam o apegar-se simplesmente a Cristo. De semelhante modo, uma imensidão de seitas antigas e modernas parece apelar à Bíblia somente, contra a doutrina e os símbolos da Igreja, ao passo que, ainda assim, não possuem senão uma visão parcial e distorcida das Escrituras, através dos óculos de suas próprias preconcepções tradicionais, e apenas cooperam para divisões eclesiásticas, contra as quais eles mesmos professam lutar. Então, é uma própria contradição essa questão do partido de Cristo se levantar como verdadeiro, porque quando eles pensam estar cooperando para a unidade, eles estão criando divisões, né, em torno dessa visão tacanha de que Cristo não estabeleceu causas nem meios pelos quais ele quis trabalhar, né? Então Deus não ordena somente os fins, mas os meios também. E nós somos insensatos quando nós não observamos os meios pelos quais ele opera no meio do povo. Perfeito. Peraí. Eu gostaria de comentar também, pessoal, aqui agregando tão somente ao que Absalão comentou, é muito boa. É muito bom para esse assunto a distinção que os teólogos reformados eles fizeram. A distinção seria entre a norma regulada e a norma reguladora, né? As confissões produzidas pelos protestantes e usadas pelas igrejas protestantes são normas reguladas. E a própria escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, ela no caso, a norma padronizadora, a norma reguladora. Ela é quem regula os nossos padrões, as nossas confissões. Então, quando a gente preserva essa distinção, a gente evita o que algumas tradições acabam cometendo, que é colocar em pé de igualdade a tradição com a Bíblia Sagrada, coisa que não deve ocorrer. A tradição, ela é o nosso auxílio para a gente saber se a gente está interpretando corretamente ou não. É muito difícil uma interpretação que sempre foi aceita na história da igreja ser a errada, e a sua no século XX, como se você fosse um descobridor da pólvora, a sua no século XX ser a correta em detrimento de toda a história da igreja.
É para isso que serve a tradição. Você conferir e ver se sempre Deus falou à igreja daquele modo através daquele texto. Se isso não estiver ocorrendo, dificilmente você estará apresentando uma interpretação correta. Geralmente é assim. Quando alguém foge muito, quando alguém se desvia muito do que a igreja sempre ensinou ao longo de todos os séculos, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque se Deus esperou 20 séculos para falar a você e não falou a nenhum dos pastores antes da igreja, tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, é muito importante a gente fazer essa distinção entre norma normans e norma normata, né? Que seria a norma padronizadora ou a norma reguladora e a norma padronizada ou norma regulada. Tem essa distinção muito importante. Então, no caso, a norma regulada, ela por si só, ela pode ser um sinônimo do que é a tradição da igreja? Basicamente isso. A norma regulada pode ser um sinônimo de tradição da igreja. Por quê? Basicamente, a tradição da igreja é o que os pais produziram edificando sobre o que os apóstolos colocaram, né? Então, eu penso que sim, a gente pode fazer essa distinção e colocar a tradição certamente como a norma regulada pela Sagrada Escritura. Aí, outra distinção também importante, muito utilizada também entre os reformados, entre o critério quia e o critério quatenus. Como é isso? Basicamente, eles dizem o seguinte, que a sua subscrição à Bíblia, ela é segundo o critério quia, ou seja, é uma subscrição obrigatória a tudo que está lá, em virtude da própria natureza, da excelência daquele documento, que é a palavra de Deus. A palavra, ela não precisa ser validada por nenhum homem, porque ela por si só é autoritativa por ser a palavra de Deus. Agora, às confissões, nós devemos uma subscrição quatenus, ou seja, relativa à medida que o documento está em harmonia com o ensino das Escrituras. Então, a gente preservando essas duas distinções, tanto entre os critérios qui e quatenus, como a norma normans e a norma normata, a gente consegue aí evitar muitos equívocos e não cair nas condenações que Cristo lança contra os fariseus, quando os fariseus ali equipararam, né, as tradições dos homens ao ensino da palavra de Deus infalível. Mas é isso. Queria fazer um ponto também no livro Patrística, do J. Neide Kelly, né, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã. Na página 22, ele diz o seguinte: mas o seu significado básico para Adonai tradere, né, falando da tradição aqui, a tradição da igreja, né, a saber, pronunciamento feito com autoridade estava em sua origem em primeiro plano e sempre permaneceu em destaque. Por isso, em geral, para os pais, tradição significa a doutrina que o Senhor ou os seus apóstolos entregaram à igreja, não importando se foi transmitida oralmente ou em documentos. Além disso, pelo menos nos primeiros séculos, eles preferem empregar outras palavras ou expressões para designar o ensino tradicional não escrito da igreja. O significado antigo do termo é bem ilustrado na referência de Atanásio, a tradição ao ensino e a fé verdadeira e originais da Igreja Católica, que o Senhor outorgou, os apóstolos proclamaram e os pais preservaram. Mas um destaque aqui também, né, que o Senhor outorgou, os apóstolos proclamaram essa verdade e os pais preservaram essa verdade, ou seja, não produziram essa verdade. Mas o que eles estão falando aqui, o que o J. Neide Kelly está dizendo aqui, é que naquela época não existia uma briga entre tradição e escritura. Não existia essa briga, não existia essa disputa, porque não tinha motivo para existir. Os apóstolos tinham morrido há muito pouco tempo atrás, né? No máximo há 300 anos atrás. Então é um pouco mais fácil de você manter uma disputa de teologia, e mesmo assim houve muitos problemas, por isso que a escritura foi ganhando mais destaque cada vez mais, por causa desse problema, e as pessoas começaram a talvez criar teorias e tradições inexistentes. Acontece que Irineu, na sua luta contra os gnósticos que diziam que tinham uma revelação especial, ele vai mandar não só a escritura, mas ele vai mandar um engrafos para Didonai, ou seja, somente
a tradição da igreja, e quando a gente diz tradição da igreja, ele estava se referindo tanto à escritura quanto à palavra de Deus, né, o evangelho. A questão é que, com o passar do tempo, fica muito difícil, mas muito difícil nós reconhecermos o que é apostólico ou não. Então, o Sola Escritura, ele é isso, é você observar, olha, agora é muito difícil, no momento que nós estamos, no século XVI, no século XXI, de falarmos com toda certeza que a doutrina X, que surgiu 200 anos depois da morte dos apóstolos, é apostólica. Então vamos fazer o seguinte, a gente só pode considerar como, de fato, palavra de Deus aquilo que está na Escritura, porque isso toda a igreja concorda que é a palavra divina, é a palavra de Deus, então é inerrante, infalível. Então a gente delega a teorias, então a gente vai avaliar se a teoria é boa, se não é, se a tradição é boa, se não é, se ela é espúria, se ela não é, e a gente avalia a partir daquilo que a gente tem certeza. Então a Bíblia é uma certeza que nós temos, entretanto, outras tradições que dizem possuir revelações durante os primeiros séculos da história da igreja, nós não temos como trazê-las até a pena apostólica. Nós não sabemos se os apóstolos ensinaram aquilo ou não, né? Então, se nós não sabemos, se existe essa dúvida, não é simplesmente, então nós não aceitamos. Não, então a gente tenta subjugar. E mais, se fosse um problema apenas simplesmente não tem, os apóstolos não falaram sobre esse assunto. A questão é que muita coisa os apóstolos falaram e muitas tradições não simplesmente inexistem para os apóstolos. Elas são contraditórias, ou seja, você teria que defender uma coisa completamente esquisita. Você teria que considerar como palavra de Deus uma tradição que não vem dos apóstolos. Isso seria um oxímoro, entendeu? Então é uma coisa que não faz absoluto sentido. Coisas que contradizem aquilo que eles ensinam. A mesma coisa que você falar que Paulo num dia escreveu uma coisa e no outro dia falou para um fulano uma parada totalmente diferente que não tem nada a ver com o que ele ensinou. Então isso é um cuidado que tem que ter, entendeu? Fundamental. A questão que todas as pessoas nudo-escrituristas, que nem devem saber o nome dessa palavra, mas geralmente são assim, que não gostam da tradição, que não gostam assim por puro preconceito mesmo, porque se elas tivessem a hombridade de observar mais, elas iriam ter um pensamento mais positivo a respeito. Entretanto, eu acredito que nós devemos entender que a garantia pela qual nós entendemos a Escritura, ela não deve ser desacompanhada da tradição da igreja. A tradição da igreja é que trouxe, né, pensamentos e reflexões a respeito daquilo que nós conhecemos hoje como Evangelho. Muitas das doutrinas que nós cremos hoje, que são muito facilmente entendíveis, como a Trindade, como a divindade de Cristo, apesar de estarem presentes no ensino apostólico oral, tanto também nos escritos deles, que foram as únicas registros que temos infalivelmente preservados a respeito deles, ensinam sobre a Trindade e ensinam sobre a divindade de Cristo. Entretanto, a nossa sistematização de Trindade só existe porque pessoas pararam para pensar a respeito daquilo. Então não existe escritura desacompanhada. Isso é terrível, isso gera heresia, isso gera problemas. É você acreditar que você tem a revelação X, que veio um anjo, desceu no céu, que nem fez com Maomé, e aí você sabe de tudo agora, e você tem que criar aqui uma nova opinião a respeito daquele assunto. Não existe escritura desacompanhada. Sola Escritura não é isso. Sola Escritura é dizer que a Escritura tem supremacia acima de todas as outras teorias e tradições da igreja. É só isso. Só isso. Não significa nem que as outras coisas estão erradas. Significa que ela tem supremacia. Aquilo que a gente tem dúvida, a gente pelo menos deixa no opcional. E aquilo que contradiz, a gente fala, cara, isso tá errado, contradiz, isso não pode existir. Essa é a questão. A questão da norma reguladora e norma regulada. A tradição é uma norma regulada. Regulada por quem? Pela Escritura. E a Escritura é infalível, então ela é a norma reguladora. É exatamente assim. Perfeito. Excelente. Perfeito. Eu acho muito legal um vídeo que tem no YouTube da editora Vida Nova com o Kevin Van Hooser, né? Então ele fala sobre justamente a relação entre escritura e tradição. E ele fala que nós temos o desejo como cristãos, o desejo natural de conhecer a escritura. Mas não é natural que a gente queira conhecer a escritura como se ela estivesse num vácuo, sabe, isolada, né? Então, qual é a melhor forma de compreender a Escritura? A gente compreender como foi que Deus moveu outros cristãos ao longo de toda a história para compreenderem a Escritura, né, para interpretarem. Então, é por isso que a gente não precisa, com o Sola Escritura, abdicar de toda a tradição da igreja, né? Porque e aí vem a analogia que o Kevin Van Hooser traz pra gente, que é bem legal. Não se preocupem que não é nenhuma analogia com o Espírito Santo também, quer dizer, com a Trindade, eu não gosto de fazer também. Mas essa daí, ele fala
da Bíblia como se a Bíblia fosse luz, e é o que a Bíblia diz mesmo, né? Que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Então, a tradição, ela tem sua própria luz? Não tem, né? Qual é a luz da tradição, né? E aí é que chega ao ponto legal da analogia. Ele fala que a Bíblia é como o sol e a tradição da igreja é como a lua, né? Então, se você tem a lua cheia, né, de noite, você pode caminhar sem qualquer iluminação artificial tranquilamente. Por quê? Porque a lua cheia, ela reflete a luz do sol, né? Mas se ela estiver vazia, se ela não tiver, né, nenhuma luz, ela não está refletindo o sol. A lua não tem luz em si mesma, né? Então, qual é a importância da tradição? A tradição é importante à medida que ela reflete a luz que está nas escrituras, né? E aí a gente pode se beneficiar dela. Deus salvará o seu povo, apesar de você, sua víbora! Fatality. Trago um ponto aqui também muito interessante e também que eu sou muito perguntado e muitas pessoas também devem ter essa pergunta. Talvez vocês aí, Jadson ou Absalão, já tenham escutado essa crítica, e é uma pergunta em forma de crítica, que é a seguinte: se você não tem um magistério ou você não tem uma pessoa infalível para interpretar infalivelmente a escritura infalível, né? Como você sabe que a sua interpretação é correta? Deixa eu tentar melhorar aqui, porque pode ter ficado um pouco confuso. Se eu, que sou um cara falível, que eu falho, eu posso errar na minha interpretação, e a Bíblia é infalível, e ela não erra, como eu tenho certeza que eu vou acertar? Porque mesmo que ela seja infalível, eu posso errar porque eu sou falível, né? E geralmente perguntam muitos pra mim. Eu escrevi um texto do podcast, provavelmente, que já saiu depois da publicação da revista Fé Cristã. Inclusive, tenho um prazer de participar dela com o Jadson. Você entra aí depois, pessoal, pesquisa no Instagram e pesquisa no Facebook, revista Fé Cristã. Sou colunista lá de apologética, e a revista do mês de maio, a gente fala sobre a segunda edição, na verdade, né? Então vai lá ver a primeira e a segunda. Eu falo sobre essa questão, se a sola escritura é epistemologicamente insuficiente. E essa pergunta, na verdade, ela é sincera. Apesar de ela ser um problema lógico gigantesco para quem a propõe, ela é uma pergunta sincera e ela vem de fato do coração e da sinceridade da pessoa. Eu acredito assim. Então eu acho que ela deve ser respondida com o maior amor e paciência do mundo. É o seguinte, existe de fato um ruído, né, entre a nossa interpretação falível e a escritura que é infalível, né? Porque realmente o protestante ele não tem como possuir nenhum tipo de certeza da sua própria interpretação. Certeza, eu digo 100% de certeza, até um pleonasmo aqui, mas usando esse pleonasmo de propósito, não tem como de fato ter 100% de certeza. Tu pode ficar no 99,9%, mas 100% de certeza você nunca vai ter. A questão é que essa pergunta também pode ser devolvida para quem a promove da seguinte forma: beleza, se eu como indivíduo falível não consigo ter certeza infalível daquilo ali, né? Até um outro pleonasmo, uma certeza infalível a respeito da escritura, a pessoa que é um católico romano também não tem como ter certeza que a igreja na qual ele faz parte é a igreja infalível. Saiba que o Papa é infalível, que o magistério é infalível, ou que a igreja católica é infalível, ele precisaria ser infalível. Se o evangélico não sabe que a escritura não sabe que a escritura, aliás, não consegue entender a escritura infalivelmente porque ele não é infalível, o católico romano também não consegue compreender se a igreja católica romana é infalível ou não, porque ele também não é infalível. Eu não vejo isso como um problema da fé cristã, veja bem, eu não estou dizendo que isso aqui é um paradoxo e eu não estou tentando acusar os católicos romanos, nem a igreja católica romana com isso. Eu só estou dizendo que esse argumento é furado, é ruim, é péssimo, porque ele pode ser usado contra você mesmo. É aquele negócio do tudo bem, deixa eu concordar com você e provar que você tá errado assim mesmo, né? Eu gosto muito de fazer isso. E aí, vem a outra questão. Me parece que a solução, tanto para evangélicos quanto para católicos romanos, que estão no mesmo barco, né? Provado isso, estão no mesmo barco, é confiar na habilidade do Espírito Santo durante a história da igreja. A história da igreja tá aí, 2000 anos de gente falando, de gente comentando, de gente escrevendo livro, de gente produzindo obra, de gente evangelizando. Existe material suficiente para termos, sim, conhecimento necessário para sabermos aquilo que a Escritura se propõe a nos oferecer. Devemos entender que Deus nunca iria nos revelar na Escritura uma obra que é feita para homens, de homens para homens, né? Escrita por homens, exclusivamente por homens. Sequer Cristo, que era homem e Deus, escreveu uma palavra da Escritura. Ele permitiu que os seus apóstolos escrevessem para provar o testemunho de que pelos meios imperfeitos, por homens imperfeitos, ele pudesse construir uma história da revelação perfeita para que nós conheçamos o Evangelho. Então, nós devemos entender que o Espírito Santo, mediante essas obras todas
todas, escreveu também um livro que nós fôssemos capazes de compreender. Ele não escreveu um livro incompreensível. Ele escreveu um livro para que nós possamos compreender e deixou a tradição da igreja para que nós, segundo os nossos professores, assim como nós aprendemos a ler, né? Ninguém aprende a ler sozinho, a pessoa foi lá, um professor foi lá e ensinou. A tradição da igreja, os nossos antepassados, são os nossos professores que nos ensinam a ler e escrever a respeito da revelação divina. Então nós temos que entender essa questão. Que muitas vezes a gente lê aquela passagem de João 14,6, né? Em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E tá bom, aí Jesus ascendeu aos céus, né? E pronto. Aí subiu ao céu o caminho, a verdade e a vida, e a gente tem o que aqui, né? Se a verdade está lá em cima. Só que a gente esquece que Jesus disse que ia rogar ao Pai e ele ia nos enviar o Consolador, que não só é um Consolador, né? Mas ele é o Espírito da verdade. E a igreja tem esse Espírito, né? Ele que é o penhor não só da nossa salvação, né? Da nossa segurança, mas também de que a igreja vai ser preservada em meio a todo tipo de contradição, de controvérsia, de cismas. A igreja verdadeira vai permanecer e a interpretação correta das escrituras não está baseada na capacidade humana de força, de intelectualidade, de ser versado nas escrituras em si, embora todas essas coisas colaborem e a gente deve buscar o conhecimento mesmo. A gente não foi chamado para ignorância, mas que a gente se baseia tão somente nessas coisas é um absurdo. A gente não pode negar que sem o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, a gente consegue ter algum conhecimento suficiente das Escrituras, porque exaustivo a gente não vai conseguir ter mesmo, sabe? A gente pode chegar a muita especulação, né, de coisas que são secundárias para a nossa fé, mas aquilo que é o conhecimento necessário e suficiente que Deus nos revelou e que é importante para a salvação, a gente consegue por meio do Espírito Santo, né, por intermédio do agir dele em nossas vidas e pela ideia, de fato, de que todos nós temos essa unção, né, não no sentido pentecostal, né, que geralmente se usa esse termo. Quando João fala lá na epístola, 1 João, que todos têm unção, ele faz nisso um paralelo, dizendo que todos têm conhecimento, o conhecimento dos santos, né? Então é para isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem não para lançar luz sobre ele mesmo, né? Mas ele tem esse ministério que se chama também de ministério do holofote. Ele lança luz sobre aquilo que Cristo ensinou aos apóstolos e que viria a ser a doutrina apostólica, né? Então, a promessa do Espírito Santo inclui justamente a permanência, né, a subsistência da igreja contra todo tipo de contradição que venha a aparecer dentro e fora dela. Aqui, só para a gente poder encerrar, eu lanço a conclusão, fazendo uma pergunta para os nossos convidados, Jadson e Absalão. Vamos lá. Existe, então, católico reformado depois de tudo isso que a gente falou aqui? Então, com certeza é possível ser um católico plenamente sem estar em comunhão com o bispo de Roma. Dizer que a catolicidade da Igreja de Cristo depende da união com o bispo de Roma é contrariar o ensino de todos os pais da Igreja que não aceitavam que um bispo tivesse pontificado universal. E aí eu cito São Cipriano, cito os cânones aqui, validados no concílio de Éfeso, que é um concílio ecumênico, o qual repreendeu o bispo de Antioquia por querer ser um pontificado universal. Enfim, a igreja sempre entendeu que a catolicidade não dependia da união a um bispo específico que dominasse toda a igreja com um pontificado universal, mas de outros fatores, entre os quais está a administração correta dos sacramentos, a ordem eclesiástica, a pregação pura da palavra de Deus, principalmente a sucessão doutrinária para com os apóstolos. É isso que realmente importa se queremos ser católicos. E
no tocante ao praxis, aqui eu falo para encerrar, no tocante à nossa praxis, a nossa prática, que caracteriza um verdadeiro cristão católico é a capacidade dele de dialogar com diferentes tradições, mantendo sua convicção doutrinária, mas com respeito, com amor, sabendo que não são aquelas divergências secundárias que vão definir se eles são irmãos em Cristo ou não, mas o principal, que são as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Então, a catolicidade teórica, ela é regida pelos conceitos que eu mencionei, e a prática é regida por um comportamento de amor que reverbera numa capacidade de dialogar com diferentes tradições sem ter um comportamento sectário para com as mesmas. É isso. Então, graças a Deus, eu posso dizer que estou feliz de que eu seja católico sem precisar ter comunhão com o Papa Francisco. E... eu concordo com tudo isso que o Jedson falou mesmo, assino embaixo. E quero citar o Schaff mais uma vez. Eu disse pro Gabriel que ia falar muito dele aqui, e eu vou falar mesmo, vou terminar minha fala citando uma coisa que vai bem ao encontro disso que o Jadson concluiu falando, sobre a gente ter um espírito liberal, não liberal no sentido econômico, assim, né, como a gente geralmente usa o termo, e que a gente perdeu de fato a ideia do que significa liberalidade, né, no sentido de ser generoso mesmo para com outras tradições e reconhecer que a gente tem como aprender com diversas formas, né, de interpretação e diversas comunidades interpretativas da revelação que o nosso Deus nos deu. Então aí vai a citação do Schaff. Ele diz, em História da Igreja Apostólica: não devemos jamais esquecer o importante princípio de que a verdadeira liberdade só pode prosperar dentro da esfera da autoridade. O indivíduo apenas na devida subordinação ao geral. E que a genuína catolicidade é tão rígida contra o erro quanto generosa para com as várias manifestações da verdade. Então beleza, vamos concluir aqui. E eu queria primeiramente agradecer a presença do Jadson por ter dado tempo pra gente aqui, do Absalão também. Obrigado a vocês dois, porque vocês tiraram o tempo do sábado de vocês aí pra gente poder gravar esse podcast. Agradeço muito a vocês. E também queria fazer um aviso importante. Cara, quando for passar esse podcast pra alguém, não passa com espírito de porco, não, entendeu? Não passa com espírito de idiota, de otário, não. Passa com amor no coração, entendeu? Divulga o nosso trabalho aqui com amor no coração. Não é falar assim, olha só, vem aqui esfregar na tua cara aqui, existe católico reformado. Se você faz isso, você tá provando que não existe catolicidade nenhuma no teu coração, entendeu? Então já tô dando aqui a bronca, ok? Mostre pras pessoas o nosso trabalho com o mesmo amor que nós estamos aqui sentados gravando podcast para poder ajudar vocês. Mostre isso para ajudar, vou repetir a palavra aqui, ajudar as pessoas, e não para humilhar, e não para rebaixar, e não para esfregar na cara, porque você não tem direito nenhum para esfregar nada na cara de ninguém. Tudo que você sabe, tudo que você conheceu, foi Deus que te deu, foi Deus que te mostrou, foi Deus que te revelou através da escritura, através dos seus diretores espirituais, através da tradição da igreja. Tudo que você recebeu foi por graça. Se você quer honrar de fato o sola gratia, você tem que admitir que nada que você tem agora é mérito teu. Tudo que você tem, você aprendeu de Deus, você não é espertão, você não é bonzão, você não estudou não sei quantos livros, tudo isso que você tem, até a tua própria habilidade de ler um livro, foi Deus que deu em você, deu pra você, e você tem que usar isso pra honra e glória do nome dele. Então, e esse é o recado, é a bronca que eu quero dar pra um monte de crente que eu vejo aí querendo esfregar a coisa na cara dos outros. E isso eu faço a crítica pra mim mesmo, que muitos anos e muito tempo eu fiz isso. E as pessoas me alertaram e me ajudaram a acabar com esse comportamento ridículo. Eu estou tentando fazer o mesmo com vocês aqui. E eu quero pedir aqui pra gente poder encerrar, tô meio enérgico nesse podcast, tô zangado. E eu queria pedir pro Jadson orar pra gente aí, pra gente poder encerrar o podcast. Amém. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Tu que constituístes a Igreja Católica, que nada mais é do que a reunião dos santos, daqueles que invocam o nome de Cristo, de que creem na palavra, que conservam a doutrina apostólica em todas as partes do mundo. Que o Senhor nos conceda, pelo Teu Espírito Santo, o amor que é, segundo a Tua palavra, o vínculo da perfeição, para que nós venhamos a manter a unidade com todos aqueles que são batizados e participam da mesma mesa que nós. E assim, ó Deus, possamos avançar em cada vez mais rumar
no caminho da unidade, crescendo assim na graça e no conhecimento para a glória de Deus Pai. Que tudo quanto foi dito aqui neste podcast seja reverberado aí numa prática renovada em meio aos cristãos, de mais compreensão, de mais entendimento, de mais irenismo. E assim, ó Deus, não apenas o conhecimento que foi adquirido aqui sirva para acúmulo intelectual, mas realmente seja colocado em prática para a glória de Deus Pai. Perdoa, meu Deus, cada um dos teus servos, porque muitas vezes nós temos pecado quando nós temos errado no tocante a esse assunto da catolicidade, defendendo uma visão errônea do que é a catolicidade, ou muitas vezes, quando nós defendemos a catolicidade agindo de maneira contrária. Concede graça à tua igreja, leva a tua igreja cada vez mais à unidade e nos fortalece no vínculo do amor. Para a tua glória, meu Pai, te adoramos juntamente com o Filho e com o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of